Olá, quero cumprimentar você com todo carinho, com todo amor nesta manhã de sábado, com a certeza de que aonde você está, a presença de Deus está com você. Que bom que é podermos, mesmo à distância, estarmos nos reunindo para adorarmos juntos ao nosso Deus. E eu tenho certeza de que muito em breve estaremos reunidos, cada um nas suas igrejas, todos nós, mais uma vez, irmanados, juntos com os nossos queridos irmãos. E enquanto esse momento não passa, que bom que podemos usar a tecnologia, podemos usar os meios de comunicação para nos aproximar uns dos outros. Então receba aqui da Igreja do NASP, Engenheiro Coelho, o nosso forte abraço, aonde você estiver. Eu sei que temos pessoas conectadas em todo o Brasil, em vários países desse vasto mundo. Que todos vocês sejam abençoados pelo Senhor nessa hora, que você juntamente com a sua família, que você esteja recebendo muitas bênçãos de Deus nesse momento. E eu quero convidá-lo então a se unir comigo nessa hora de adoração, no estudo da palavra do Senhor. E antes de abri-la, eu o convido mais uma vez a fechar os olhos e vamos suplicar a iluminação do Espírito Santo para compreendermos este tema tão importante para os nossos dias. Feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui para estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque ao redor deste continente, ao redor do mundo, pessoas estão nesse momento conectadas para ouvir a Tua Palavra. Ó Deus, que o Teu amor alcance a todos nessa hora. Que a Tua Palavra mais uma vez nos leve para junto de Ti e nos faça entender a solenidade dos dias em que nós estamos vivendo. E nos ajude, Senhor, a fazermos um preparo para que quando Jesus se manifestar nas nuvens dos céus, estejamos prontos para recebê-lo de braços abertos, Pai. Perdoa os nossos pecados, que não haja nada nesse momento que nos afaste da Tua presença. É bênção, Pai, que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor no livro de Hebreus, capítulo 10, e vamos acompanhar os versos 35 a 37. A palavra do Senhor diz assim: Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem, virá e não tardará. Quando nós lemos essa declaração do apóstolo Paulo, a impressão que pode passar em nossa mente é de que Paulo estava completamente equivocado em relação ao tempo da volta de Jesus. Pode ser que isso em algum momento já tenha passado ou esteja passando pela sua cabeça agora. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Se isso, na verdade, fosse verdade, nós não teríamos tantas outras evidências do que Paulo acreditava a respeito da volta de Jesus. Paulo, ele não estava escrevendo apenas para os seus dias. Paulo não estava escrevendo apenas para uma congregação. Paulo não estava escrevendo apenas para o seu tempo. Paulo, na verdade, ele estava escrevendo para todas as gerações até o retorno de Jesus. E Paulo tinha essa convicção de que Jesus não voltaria nos seus dias. E uma das provas interessantes a respeito desse fato é exatamente aquilo que ele escreve
ao jovem Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versos 6 a 8, quando ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto e juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Note que quando Paulo diz assim, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, ele já estava dizendo que ele acreditava que a volta de Jesus, ela aconteceria em um tempo além do seu próprio tempo. Porque, segundo a sua descrição, ele acreditava que a sua vida já estava chegando ao final. Mas Paulo também tinha uma convicção muito interessante a respeito da volta de Jesus. E a convicção que Paulo tinha é de que a volta de Jesus seria uma volta parecida como o ladrão de noite. E é isso que ele nos diz ao escrever aos irmãos de Tessalônica, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 2, ele diz: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então, apenas coloquei esses versos introdutórios para você entender uma coisa muito importante. Para você entender como que Paulo, ele colocava a sua ênfase no retorno de Jesus. A sua mensagem era uma mensagem de exortação, de preparo, uma mensagem que, independente do tempo em que as pessoas estivessem vivendo, elas deveriam manter os seus olhares para a iminente volta de Cristo Jesus. Ele não queria que as pessoas, em diferentes eras, em diferentes momentos da história da humanidade, perdesse o senso de urgência, perdesse o senso de que Jesus em breve iria voltar. E sem contar também do aspecto de que o tempo que temos para a volta de Jesus é exatamente o tempo que temos de vida. Quando as pessoas às vezes me perguntam: pastor Brenha, quanto tempo o senhor acha que vai demorar para Jesus voltar? A primeira ideia que eu tenho é olhar muitas vezes para a expectativa da minha própria vida, dos meus anos de vida. Porque no momento em que eu fechar os meus olhos e passar a viver o sono da morte, Jesus já voltou. E o que vai acontecer após a morte, como que num abrir e fechar de olhos, em um minuto que se passou, se estiver preparado, vou abrir os meus olhos e vou ver Jesus voltando. Então, nessa dimensão, para todos nós, a volta de Jesus, ela está muito breve. Mas, porém, não é esse o foco da minha reflexão nesta manhã. Eu quero que você olhe para essa mensagem de Paulo com olhos proféticos. Eu quero que você olhe para isso que Paulo diz de uma forma profética. E quando olhamos com esses olhos proféticos, a gente vai perceber de maneira muito clara que a mensagem de Paulo, ela é extremamente relevante para os nossos dias. E eu diria, talvez, nunca como em outro tempo, ela foi tão atual e tão relevante. Por que eu estou dizendo isso? Alguns dias atrás eu estava lendo o livro Eventos Finais, e eu me deparei com essa declaração. Eu queria compartilhar com você. Aproximamo-nos do grande dia de Deus. Eventos Finais, página 30. Os sinais estão se cumprindo e, no entanto, não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora do aparecimento de Cristo. O Senhor ocultou isso prudentemente de nós, para que sempre estejamos num espírito de
expectativa e de preparação para o segundo aparecimento de nosso Senhor Jesus Cristo nas nuvens dos céus. Ellen White aqui nos coloca diante de um aspecto muito interessante. Primeiramente, ela diz que nós não temos uma mensagem que nos diga o dia e a hora. Eu não sei, mas a maioria das pessoas, elas têm um péssimo hábito. Elas deixam tudo para a última hora. Já perceberam isso? Talvez aí na tua casa, entre alguém da tua família, acontece exatamente isso. Você vai viajar, você sabe que você vai viajar no mês de novembro, e você então passa o tempo todo despreocupado com aquilo. E aí quando faltam alguns dias, ou talvez no dia, você começa desesperadamente a arrumar a tua mala, a arrumar as tuas coisas. E quantos de nós já não vivemos essa experiência de chegarmos ao destino da nossa viagem e nos lembrar de que esquecemos algumas coisas? Por que isso acontece? Porque eu deixei para me preparar na última hora. É sempre assim. Eu tenho algo para fazer em um tempo mais distante, eu simplesmente deixo que o preparo para aquilo que vou fazer seja feito na semana anterior, 2 dias antes, ou no mesmo dia. Essa é uma coisa natural. Imagine só se Jesus dissesse exatamente a hora, o dia, o mês, o ano que ele retornaria. Se aqueles cristãos lá do primeiro século, eles tivessem aquela certeza de que Jesus voltaria 2000 e tantos anos depois da vida deles, será que eles viveriam com a mesma expectativa, com a mesma experiência que tiveram, com o mesmo ímpeto que tiveram de proclamarem o Evangelho e de se prepararem para a volta de Jesus? Então, quando nós olhamos hoje as palavras de Paulo, eu posso dizer sem nenhuma dúvida para você que nós hoje estamos em uma condição muito mais privilegiada do que Paulo. Porque hoje nós olhamos com olhos proféticos. E as palavras de Paulo, aquele que vem dentro de pouco tempo virá e não tardará, se tornam muito mais significativas para os nossos dias. Essa declaração, ela é, sem dúvida alguma, uma das mais atuais e impressivas declarações da palavra de Deus em relação à convicção que nós deveremos ter ao tempo em que estamos vivendo e à realidade dos dias que nós estamos enfrentando. Por isso, queridos, 2 palavras que ela menciona nessa declaração, para mim são extremamente importantes, e é em cima dessas 2 palavras que eu quero fundamentar a minha mensagem nessa hora para você. As 2 palavras, elas são expectativa e preparação. E eu quero olhar para essas 2 palavras, expectativa e preparação, à luz das palavras de Paulo. E eu quero então convidar você a pensar um pouquinho nesse processo da expectativa. Infelizmente, muitos cristãos têm alimentado falsas expectativas em relação a este mundo e ao tempo em que estamos vivendo. Elas vivem completamente despreocupadas em relação ao retorno de Jesus. Olhe bem para aquilo que eu vou dizer para você agora. Depois de 13 de maio de 1833, quando as estrelas dos céus caíram, todos os cristãos deveriam estar vivendo com uma forte convicção e uma forte expectativa do retorno de Jesus. Por que eu estou dizendo isso?
Porque desse tempo, o último sinal profético dado por Jesus, até o tempo em que a 7ª praga será derramada sem piedade sobre os ímpios impenitentes, o momento final, aonde as potestades dos céus serão abaladas e haverá aquele grande momento de libertação final dos justos que estarão vivendo aquele momento que denominamos o tempo de angústia de Jacó. Desde o tempo da queda das estrelas até esse tempo, nós deveríamos estar extremamente expectantes, principalmente diante de todos os acontecimentos que se estão desenrolando no mundo social, no mundo político, no mundo econômico e no mundo religioso. Por que eu estou dizendo isso para você hoje? Eu estou dizendo porque alguns líderes religiosos, alguns políticos, eles estão enganando as pessoas. E eles estão falando mentiras às pessoas. Eles estão criando falsas expectativas na mente das pessoas, dizendo que as coisas vão melhorar. Dizendo que a crise vai passar. Dizendo que a economia vai melhorar. Dizendo que as coisas ficarão melhores. Mas o que eu quero dizer para você hoje, e não se assuste com isso, eu não quero, como disse no meu sermão sábado passado, eu não quero criar aqui nenhum sentimento de terrorismo, de medo, mas eu quero abrir os olhos de todos vocês para a realidade do mundo em que nós estamos vivendo e da realidade que nós estamos enfrentando. E para nós que conhecemos as profecias, para nós que conhecemos a palavra de Deus, eu só tenho uma coisa para te dizer: as coisas não vão melhorar, as coisas não vão ficar melhores do que estão. Poderemos ter um momento ou outro em que talvez a paz pareça reinar, que talvez a economia pareça melhorar um pouco, dar sinais de recuperação, de que o mundo talvez viva alguns momentos de calmaria, sem grandes conflitos. Mas, queridos, o que eu quero dizer para vocês é que esse tempo é um tempo solene e de que as expectativas que nós temos diante das profecias que conhecemos, elas não são as melhores em relação ao mundo em que estamos vivendo. Mas eu quero que a Bíblia mostre para você. Eu quero que a Bíblia diga para você isso. E eu quero que você, onde estiver, acompanhe isso de forma muito séria. E talvez anote aí na tua Bíblia. Compartilhe isso com seus amigos. Não guarde só isso para você. A primeira coisa que eu queria que você soubesse é que nós estamos nesse tempo de expectativa. E dentro desse tempo de expectativa, eu digo para você o que a Bíblia nos fala sobre a real condição social dos últimos dias. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz assim, 2 Timóteo capítulo 3, versos 1 a 4. Ele diz assim: sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Será que a gente está vivendo essa realidade em nossos dias? Será que você está ouvindo aí as pessoas dizerem: fique tranquilo, as coisas vão melhorar? As coisas não vão melhorar. As coisas ficarão piores.
Se você olhar, por exemplo, para essa imagem, você talvez tenha um choque tanto quanto eu tive. Essa imagem demonstra a miséria em que o nosso mundo hoje se encontra. Se você não sabe, eu vou dizer para você. No mundo hoje, nós temos, pelo menos, algo que nos faz pensar de forma muito séria em relação às nossas convicções, em relação à condição social e política do nosso mundo. Enquanto nós estamos vendo essa imagem, nós chegamos à conclusão de que hoje uma mínima população no mundo hoje detém mais do que a metade da riqueza do mundo. Em nosso país, são mais de 50 milhões de pessoas que vivem no nível de pobreza que não chegam a ganhar $6 por dia. E quase 15 milhões de pessoas que vivem uma condição extrema de miséria, que não chegam a ganhar o valor equivalente a $2 por dia. E você olha para aquilo que a palavra de Deus nos diz, e diz, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, desempregos, crise e mais crises. Cada dia mais os governos anunciam a queda do desemprego, mas eu não sei o que acontece. A fome continua aumentando e as pessoas continuam cada vez mais necessitadas. Quando você olha para essa imagem, você vê exatamente isso. A diferença entre a riqueza e a pobreza. 1% da população mundial concentra metade de toda a riqueza do planeta. Aí você vê as palavras de Paulo se cumprindo. Os homens seriam avarentos, ou seja, obcecados por adquirir e acumular. E quando Paulo diz assim que os homens, eles seriam blasfemadores, profanos. Esse filme, cuja tela você está vendo, abalou a estrutura da humanidade nesses últimos dias. Os homens perderam o senso da santidade de quem é Jesus. Vulgarizam, o denominam um homossexual, colocam ele nos desfiles de carnaval. Há um profundo senso de desrespeito para com a maior autoridade que hoje existe no universo. Tempos difíceis. Os homens seriam blasfemadores, caluniadores. Quando eu olho para essas coisas, a única coisa que eu sinto é que Paulo, ao escrever essas palavras, ele aumenta no meu coração a expectativa de que a volta de Jesus, ela está mais próxima do que eu imagino. O que a Bíblia nos fala sobre a condição política e econômica nos últimos dias? Me permitam aqui fazer um rápido apanhado. Eu não quero tomar muito tempo do meu sermão para isso, mas imagino que seja importante para você refletir, para você ter isso em mente ao acompanhar o raciocínio das Escrituras Sagradas nessa manhã. No dia 31 de dezembro de 2019, a revista Exame fez uma retrospectiva. E eu quero comparar essa retrospectiva ao que o próprio Jesus disse no seu sermão profético. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino.
São Mateus capítulo 24, verso 7. Veja essa retrospectiva. Na América Latina, crise na Venezuela. No Haiti, dezenas de pessoas morreram em protestos pela renúncia do presidente. No Chile, o parlamento decidiu lançar um referendo para rever a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet, um mês após manifestações violentas contra desigualdades socioeconômicas que deixaram centenas de mortos e milhares de feridos. Na Bolívia, cancelamento da polêmica reeleição do presidente Evo Morales, 4 semanas de protesto, dezenas de mortes. E esse presidente abandonado pela polícia, pelo exército, ele pede ali asilo no México. Na Colômbia, o presidente de direita, Iván Duque, também enfrenta protestos atípicos, greves nacionais. No mundo árabe, dezenas de fatos violentos, distúrbios no Irã, a morte de al-Baghdadi, líder do Estado Islâmico, anunciado por Donald Trump. Na Síria, impasse na Espanha e crise separatista na Catalunha. A saga do Brexit. Todos nós acompanhamos a saída do Reino Unido da União Europeia, crise econômica, crise política, escalada na tensão entre Estados Unidos e Irã, manifestações em Hong Kong. Na economia mundial, há dias atrás, eu me deparei com um artigo de um jornal, de uma coluna internacional, e a manchete desse jornal era a seguinte: em apenas 2 meses, coronavírus deixou a economia mundial de joelhos. Eu achei incrível essa manchete. E aí o artigo começa a descrever algo do tipo: em apenas 2 meses, desde o surgimento de um novo coronavírus na China até a segunda-feira, 9 de março, que provocou a maior queda das bolsas desde a crise financeira de 2008, a epidemia do Covid-19 deixou a economia mundial de joelhos. E aí eles começam a enumerar muitos fatos. Eles dizem, entre meados de janeiro e início de fevereiro, os preços do petróleo caíram quase 20%. E começam a descrever coisas incríveis, o que isso provocou nas montadoras, nas empresas. No dia 3 de março, o Banco Central americano reduz de maneira surpreendente a taxa de juros. A China injeta bilhões de dólares no mercado para sustentar a sua atividade, enquanto na Alemanha, França e Itália anunciam planos de apoio às suas empresas. Para piorar, dizem eles, o preço do petróleo despencou em 9 de março, arrastando as bolsas que registraram as maiores quedas. E eles começam a descrever coisas e tantas outras coisas. E você acredita ainda que as coisas irão melhorar? Você precisa estar atento a essas coisas. Porque tudo isso só precisa e é necessário criar uma expectativa positiva em você. Não olhar para um aspecto negativo dizendo, olha, vai ficar tudo pior. Não, isso tem que criar uma expectativa positiva de que Jesus está voltando. De que Ele está às portas. Agora, o que a Bíblia nos ensina a respeito da condição religiosa nos últimos dias? Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Timóteo capítulo 4, versos 1 a 3. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. 2 coisas importantes Paulo nos chama a atenção. Ele diz, alguns se apostatarão da fé. É impressionante isso.
E essa apostasia, ela acontecerá de uma forma até certo ponto impressiva dentro do povo de Deus. Queridos, há uma citação que eu tenho, muitas vezes ao lê-la, eu tenho uma profunda tristeza, mas isso é profético. E já estamos vendo isso dentro do cristianismo. Ellen White diz: ao aproximar-se a tempestade, uma classe numerosa que tem professado fé na mensagem do terceiro anjo, mas não tem sido santificada pela obediência à verdade, abandona sua posição, passando para as fileiras do adversário, homens de talento e maneiras agradáveis, que se haviam já regozijado na verdade e empregam sua capacidade em enganar e transviar almas, tornam-se os piores inimigos dos seus antigos irmãos. Apostasia. Então não fique preocupado, fique triste, mas isso vai acontecer e já está acontecendo. Grandes estrelas muitas vezes se apagam. Aparece de repente um grande movimento onde se levantam contra ele pessoas que já o defenderam. Movimento dos últimos dias da história da humanidade. E ela diz mais: eles se apostatam por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Quem são esses espíritos enganadores? Quais são esses ensinos de demônios? Eu posso dizer para você uma coisa, e digo isso com toda a sinceridade. São todos aqueles que pegam a palavra de Deus e alteram o seu sentido. São todos aqueles que, em nossos dias, eles querem a todo custo tirarem a autoridade do livro sagrado, que querem transformar esse livro sagrado em um livro comum. São todos aqueles que querem tirar o valor inspiracional da palavra de Deus. Então, quando você vê um líder religioso, como por exemplo, o Papa Francisco dizer que a igreja é a única capaz de interpretar as Escrituras, e que a tradição está acima dela, da Bíblia, eu começo a entender o que realmente são esses espíritos enganadores. Há dias atrás, me deparei com um desses artigos onde ele dizia: a sagrada tradição transmite a palavra de Deus plenamente. A interpretação das Escrituras não pode ser apenas um esforço intelectual individual, mas deve ser sempre confrontado, inserido e autenticado pela tradição viva da igreja. Aonde que está escrito isso? Quando você vê, por exemplo, aquele que foi considerado um dos papas mais cultos dos últimos séculos, o Papa Bento XVI, Joseph Ratzinger. Ele defendeu a teoria da evolução de Darwin e deixou bem claro que a Bíblia não narra de forma literal a semana da criação. Que a semana literal da criação não foi bem assim. Espíritos enganadores. Há dias atrás um amigo me enviou um artigo e ali constavam algumas manchetes de uma das revistas de maior circulação no país. E as manchetes diziam assim: Bíblia passada a limpo. Descobertas recentes de arqueologia indicam que a maior parte das escrituras sagradas não passa de lenda. Espíritos enganadores. Um outro artigo: quem escreveu a Bíblia? E aí uma parte desse artigo dizia assim: em algum lugar do Oriente Médio, por volta do século X a.C., uma pessoa decidiu escrever um livro. Pegou uma pena, nanquim e folhas de papiro e começou a contar uma história mágica diferente de tudo que já havia sido escrito. Era tão forte, mas tão forte que virou uma obsessão. E durante os 1000 anos seguintes, outras pessoas continuaram reescrevendo, rasurando e compilando aquele texto que viria a se tornar o maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. Na mente desses
ditos intelectuais, alguém decidiu, como se a Bíblia fosse produto da imaginação humana. É isso que o mundo prega hoje, é isso que os falsos ensinadores, é isso que os espíritos enganadores, é isso que são os ensinos de demônios. Pessoas querendo tirar a autenticidade da Bíblia, tirar o valor sagrado da palavra de Deus. Eu não tenho tempo aqui para discorrer tantas outras coisas que gostaria de dizer a você, mas Satanás não usa apenas pensadores, cientistas para enganar as pessoas, ele também tem usado com muita eficiência os filmes, as músicas. Cuidado com aquilo que vulgariza a palavra de Deus e toma nomes como o Armagedon, o fim do mundo, as pragas, e transformam isso em romances como se fossem histórias lendárias. Esses são os espíritos enganadores, os espíritos de demônios. No capítulo 37 do livro O Grande Conflito, Ellen White faz uma importante declaração e eu quero que você acompanhe essa declaração. Ela diz assim, olha, Satanás emprega todo o artifício possível para impedir os homens de obter conhecimentos da Bíblia, pois os claros ensinos desta põem a descoberto os seus enganos. Satanás se esforça constantemente por atrair atenção para o homem em lugar de Deus, induz o povo a olhar para os bispos, pastores, professores de teologia como seus guias, em vez de examinarem as Escrituras, a fim de por si mesmos aprenderem o seu dever. Em outra citação ela diz: pessoa alguma, a não ser os que fortalecem o espírito com as verdades da Escritura, poderá resistir o último grande conflito. Os acontecimentos ligados ao final do tempo, da graça e obra de preparo para o período de angústia, acham-se claramente apresentados. Satanás vigia para impedir toda impressão que os faria sábios para a salvação, e o tempo de angústia os encontrará sem o devido preparo. Quando eu vejo essas coisas, queridos, só aumenta no meu coração a expectativa de que Jesus está às portas. Esse não é apenas um tempo de expectativa, mas eu quero, nesses momentos conclusivos do meu sermão, mostrar para você que esse é um tempo de preparação. E para falar sobre esse ponto, eu quero comentá-lo à luz do sermão profético de Jesus. E quero convidá-lo a ir ao Evangelho de Lucas. No capítulo 19, acompanhe a leitura dos versos 41 a 44. A palavra de Deus diz assim: quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesmo ainda hoje o que é devido à paz. Mas isso está oculto aos teus olhos, pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, e por todos os lados te apertarão o cerco e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti, não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Quando lemos esse relato a partir do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, a gente percebe que Lucas faz uma descrição da última semana de Jesus antes da sua crucifixão. E esse raciocínio é muito simples de você entender, para que você compreenda onde eu quero chegar quando eu digo em relação ao tempo de preparação. Quando isso acontece, Jesus chora sobre Jerusalém, era o domingo. Na terça-feira, os discípulos se aproximam de Jesus e eles querem saber mais detalhes de Jesus a respeito daquilo que ele falava em relação à destruição de Jerusalém. E há uma coisa muito interessante. No verso 20 e 21 do capítulo 21 de Lucas, Jesus então,
ele diz algo importante aos seus discípulos. Ele diz: olha, quando vocês verem Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontrarem dentro da cidade, retirem-se, e os que se encontrarem dentro da cidade e nos campos, não entrem nela. O que Jesus estava dizendo? Prestem atenção. Fiquem atentos. Olha a chance e as dicas que eu estou dando para vocês em relação a vocês preservarem a vida de vocês. Eu já preguei nos meus últimos sermões a respeito da destruição de Jerusalém. Mas não citei essa declaração do livro Grande Conflito que eu quero que você acompanhe. Ela foi mencionada por Ellen White, extraída do livro História dos Judeus. Está no Grande Conflito, página 27. Ela diz assim: durante 7 anos, um homem esteve a subir e a descer as ruas de Jerusalém, declarando as desgraças que deveriam sobrevir à cidade. De dia e de noite cantava ele funebremente: Jerusalém e contra o templo. Uma voz contra os noivos e as noivas. Esse ser estranho foi preso e açoitado, mas nenhuma queixa lhe escapou dos lábios. Aos insultos e maus tratos respondia somente: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando foi morto no cerco que havia predito. E ela continua dizendo: ao apareceram sinais e prodígios, prenunciando desastre e condenação. Ao meio da noite, uma luz sobrenatural resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, ao pôr do sol, desdenhavam-se carros e homens de guerra, reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário aterrorizavam-se com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se multidão de vozes a clamar: partamos daqui. A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens, e que se achava segura por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite, independentemente de qualquer agente visível. Porém, o que mais me impressiona nisso, queridos, é exatamente o que ela diz no final desta descrição. Nenhum cristão pereceu na destruição de Jerusalém. Por quê? Você sabe das centenas de milhares de judeus que foram mortos. Mas por que nenhum cristão pereceu? Porque eles estavam atentos aos sinais. Isso é sério que eu estou te falando. E para fechar esse raciocínio, para entrar no meu momento conclusivo da mensagem, eu quero que você veja exatamente essa declaração que Ellen White faz um pouquinho antes dessa declaração a respeito de Jerusalém. Ela diz: a profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. É por isso então que Jesus diz aos seus discípulos, São Lucas 21, versos 25 a 28. O último texto que eu quero ler para você nesta hora. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações e perplexidades por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. E aí Jesus termina essa exortação dizendo: ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. O que Jesus queria dizer era o seguinte: olha,
Da mesma forma que antes que Jerusalém fosse destruída, sinais foram dados. E todos que quiseram se salvar tiveram oportunidade. Assim, antes da volta de Jesus, antes que Jesus ele se manifeste nas nuvens dos céus, os sinais estão diante dos nossos olhos. A gente não precisa ter dúvidas de que aquelas palavras que li para vocês no início do meu sermão, ora, aquele que vem virá, um pouco mais de tempo, ele estará nas nuvens dos céus para receber o seu povo, para receber a sua igreja. Temos mais do que evidências, temos mais do que plena convicção de que Jesus está às portas. É tempo de olharmos para o tempo em que estamos vivendo como um tempo de expectativa, mas sobretudo um tempo de preparação, um tempo de oportunidade. Um tempo que Deus está nos dando de graça para o preparo. Você sabe qual é o mais triste dessa história? É aquilo que Ellen White nos diz no livro Grande Conflito, página 35. O mundo não está mais preparado para dar crédito à mensagem para esse tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo a Jerusalém. Correndo a sua vida rotineira invariável, encontrando-se os homens absortos nos prazeres, negócios, comércio e ambição de ganhos, estando os dirigentes do mundo religioso a engrandecer o progresso e ilustração do mundo e achando-se o povo embalado em uma falsa segurança, então, como ladrão, à meia-noite, rouba na casa o que não é guardada, sobrevirá repentina destruição aos descuidados e ímpios, e de nenhum modo eles escaparão. Olha para mim aqui agora, de maneira muito séria. Não estamos mais em tempo de pensarmos em acumularmos coisas aqui nessa vida. Precisamos de dinheiro para viver, precisamos de coisas para sobreviver, precisamos nos manter. Tudo isso é verdade, mas é tempo de colocar os nossos olhos na eternidade, é tempo de nos voltarmos para os sinais, estarmos mais atentos às profecias e simplesmente nos prepararmos para a volta de Jesus, para que esse dia não nos pegue como ladrão de noite. Eu não sei qual é a tua condição hoje. Eu não sei como você está em relação à sua vida espiritual, ao preparo para o encontro com Jesus, muito em breve nas nuvens dos céus. Talvez você já esteja vivendo nessa igreja há muito tempo, mas esteja vivendo uma condição morna, indiferente, apática. É hora de reavivamento, é hora de reforma, é hora de nos entregarmos completamente ao Senhor. É hora de ansiarmos desesperadamente para que Jesus volte e nos resgate desse mundo tão difícil e que ficará cada vez pior. Mas eu tenho um apelo a fazer a você que ainda não tomou essa decisão ao lado de Jesus. A palavra de Deus pode fazer muito por você. Nós podemos ajudar você a encontrar melhor tudo aquilo que você precisa saber a respeito de Jesus. Se talvez você ainda não foi batizado, se talvez você ainda está no limiar da decisão, se você ainda está em cima do muro, esperando um momento mais propício para tomar essa decisão, em nome de Jesus eu faço um apelo a você nessa hora: entregue-se a Jesus. Decida-se por Jesus, porque o tempo em que estamos vivendo é um tempo solene, é um tempo oportuno, é tempo de salvação. Deve estar aparecendo aí embaixo um link para você.
Se você nessa hora e o Espírito Santo estiver tocando no seu coração, e você quer dizer: Jesus, eu me entrego, eu quero ser batizado, eu quero fazer parte desse povo, eu quero me preparar para a volta de Jesus, eu quero receber esse Jesus de braços abertos, eu quero viver a eternidade com Jesus, eu quero abandonar o mundo, os prazeres, eu quero abandonar os meus pecados, eu quero me entregar ao Senhor. Se você quer dizer isso para Jesus, diga isso no seu coração, mas mande uma mensagem para a gente, mande um recadinho para nós, porque nós queremos orar por você. O link está aí, mande. E nós queremos orar para que o Espírito Santo continue trabalhando no seu coração e você se una ao número de milhares de fiéis que estarão preparados para receberem Jesus de braços abertos. Eu convido você nesse momento a uma oração. Eu convido você a fechar os seus olhos nesse momento, para que você receba a bênção de Deus e para que você tome nessa hora a mais importante decisão da tua vida. Eu quero estar preparado para a volta de Jesus. Feche os seus olhos, ore comigo. Querido Deus e Pai que estás nos céus, estamos prostrados diante do Senhor. Estamos, Senhor, com o nosso coração aberto para te dizer que nós queremos estar preparados, que esse mundo já não mais satisfaz a nossa necessidade, que esse mundo já não mais nos preenche, que esse mundo já não mais traz o significado real da nossa vida e da nossa existência. Queremos, Pai, a eternidade, queremos o céu, queremos a nova terra, queremos ver Jesus voltar, mas sobretudo queremos estar preparados para esse dia. Abençoa, Pai, a nossa vida, abençoe a vida da nossa família, abençoe, Pai, os nossos amigos, abençoe, Pai, a tua igreja, abençoe o teu povo espalhado por todo esse mundo, Pai, e que nós estejamos unidos na esperança do breve retorno de Cristo Jesus. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.